0 Guarani. Hernando bateu, gol! Gol do Bugre! Depois do gol, os donos da casa até tentaram responder, mas o troco só veio mesmo na segunda etapa. Danielzinho foi derrubado por Ronaldo Alves dentro da área e, com auxílio do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Novo Horizontino. Michel Douglas foi para a cobrança e deixou tudo igual no marcador. Gol do Novo Horizontino! Mas a comemoração dos donos da casa não durou nem 7 minutos. Em bela jogada trabalhada, Bruno Silva achou Matheus Pereira livre dentro da área. O camisa 16 dominou e, com o gol praticamente livre, recolocou o Guarani na frente. O Bandeira até chegou a marcar posição regular, mas o VAR entrou em ação e confirmou o gol para os visitantes. Aos 26 minutos, Júlio César saiu cara a cara com Giovani, mas desperdiçou o que seria o terceiro gol bugrino. Final de partida em Novo Horizonte, Guarani 2, Novo Horizontino 1. Com a vitória, o Bugre sobe para a terceira colocação e se iguala em número de pontos com o segundo colocado, Água Santa. O importante hoje era vencer, era conquistar a vitória. Os atletas foram de um empenho muito grande, entenderam a cobrança que existiu por parte de todos os departamentos do clube, e a qualidade e a confiança que existe em cima deles é muito grande, e dentro de campo eles responderam bem, porque não foi fácil, né? Jogamos quarta-feira 9h30 da noite, terminou o jogo já praticamente de madrugada, no outro dia já viagem para Novo Horizonte, 4 horas de ônibus, e para jogar aqui às 4 horas da tarde, contra um adversário que passou a semana se preparando, e num calor absurdo. Então os atletas se entregaram, lutaram e foram premiados com uma vitória extremamente importante. A origem do gol! Quero mandar aqui um grande abraço para Helenice Brito de Lara Romeu. Ela está completando o aniversário hoje. Ela é esposa do meu grande amigo, doutor Arli de Lara Romeu, e hoje está recebendo o abraço carinhoso do Arli, do doutor Arli, e também dos filhos gêmeos, o Guilherme e também o Gustavo. Grande abraço também para o doutor Arli. Bastante tempo fez uma gestão muito competente na Senasa e atualmente está na Coab, é o presidente da Coab. E eu quero mandar aqui um grande abraço para a Helenice, desejando a você, Helenice, saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. E eu quero aqui mandar a origem para todos os bugrinos que vibraram da pele até o osso com a vitória do Guarani. Para todos vocês, a origem dos gols. Já vamos comentando, começo com você, Tigrão. Vitória, placar de 2-1 em cima do Novo Horizontino. O Guarani chega... Eu vou te ajudar. Vou passar a bola pro CH que comentou o jogo. Aí eu falo depois dele, que assim eu já vou na cola dele. Então nem você, nem o CH. Júlio Nascimento, começa com você aí falando da vitória bugrina. Diz aí, Júlio. Poderia tocar pra você, né, Batistão? Ia ficar legal. Mas falando sobre o Guarani, foi uma vitória muito importante, né? O Guarani precisava, de fato, de vitória. O Daniel Paulista, antes do jogo, e o Michel Alves também falou sobre isso. Eles disseram em relação à importância de somar 3 pontos pro emocional do Guarani, para a retomada da confiança. E que bom que isso aconteceu, né? A gente sabe que o Novo Horizontino está atravessando uma fase complicada no campeonato. É talvez um time que esteja decepcionando dentro do campeonato, porque a expectativa era mais alta. Teve transição de comando técnico, mas o Guarani tem que passar por cima disso, né? Não pode ficar condicionando situações. E o Guarani fez exatamente aquilo que se esperava. Venceu, teve postura, correu atrás quando sofreu o gol de empate, né? Teve um primeiro tempo de muita oscilação, mas conseguiu abrir o placar. Depois, no segundo tempo, foi surpreendido logo no começo, mas com o Matheus Pereira, que cada vez mais fica à vontade nesse time do Guarani, conseguiu um resultado importante. É uma vitória que dá moral para a sequência do campeonato, Batistão. E para você, CH, o mais importante é a vitória. O Guarani teve dificuldades, mas num torneio curto, como é o Campeonato Paulista, o time tem que pontuar, tem que se superar,
se não dá na técnica, vai no físico. Mas eu me preocupo muito com isso. Eu concordo com tudo que você está dizendo, mas o desempenho não está bom, não. Nós estamos na metade do campeonato, o segundo tempo do Guarani foi sofrível, não tomou gol de empate pela falta de perícia dos jogadores do Novo Horizontino. Não é à toa que o Novo Horizontino é o pior time do campeonato com 1 ponto ganho. E o que foi desenvolvido no segundo tempo me preocupou. Todo mundo que entrou não entrou bem. O Guarani precisa melhorar. Daí vem a história, né, do preparo físico, da Covid, do desfalque, disso, daquilo. Então tá tudo certo, né? Tirou o pedido, mas o desempenho não tá bom. Vou repetir, metade do campeonato e o Guarani ainda não está pronto, mas o que valeu foi o resultado. Bom, Tigrão, falando a respeito do jogo, né, da vitória em si, mas também sobre essa questão colocada aqui pelo Júlio Nascimento na abertura do programa, porque no sábado, dia 19, tem o derby. Mas no meio de semana tem a rodada, no meio de semana o Guarani vai pegar o Ituano. Os jogadores pendurados que tomarem o cartão estarão fora do derby, o maior clássico, um dos maiores do Brasil e o maior acontecimento esportivo de Campinas. Você acha que o Daniel Paulista deve poupar contra o Ituano os jogadores que estão pendurados? De forma nenhuma. O jogador tem que entrar consciente de que se precisar fazer um cartão para evitar um gol do adversário, que o faça, né? Os 3 pontos são iguais. Mas o derby é diferente. Mas quantos jogadores nós já vimos dos dois lados, tanto do Guarani quanto da Ponte, entrando pendurados e tendo juízo e fazendo boas partidas no jogo que antecede o derby e não tomando o 3º cartão. Então acho que não tem que tirar ninguém, o time está precisando ganhar conjunto, não é hora de mexer. E só uma palhinha sobre a vitória, uma vitória reabilitadora, depois de uma derrota perigosa dentro do Brinco de Ouro, perdendo para o Botafogo, uma chiadeira danada da torcida na quarta-feira passada. E aí foi pegar um Novo Horizontino desesperado, que trocou treinador, que mandou o treinador embora com 1 ponto ganho. Um jogo tenso, calor fortíssimo, não está ninguém bem preparado fisicamente em função desse calendário absurdo. E o Guarani não teve uma apresentação de gala. Mas quem é que está tendo a apresentação de gala? Quem é que está enchendo os olhos com o desempenho? Ninguém no campeonato até agora, ninguém. Absolutamente ninguém. Veja o Bragantino ontem à noite, perdendo um jogo surpreendente para o São Bernardo, o Bragantino, que é um dos grandes. Então tá tudo muito nivelado, e se o Guarani perdesse esse jogo, ele ficaria numa situação muito difícil na tábua de classificação. Talvez a mais importante vitória do Bugre até agora nas 6 primeiras rodadas. Mais importante até do que a primeira contra o São Paulo. Por quê? Porque era um momento de quebrar a tensão. E o Guarani foi lá, brigou contra todas as adversidades e obstáculos e fez os 3 pontos. Esse, para mim, é o fato mais relevante, com um golaço desse menino que vai crescer muito de produção. O lateral esquerdo matou com uma perna, bateu com a outra. Muita dúvida com relação à posição dele, mas o VAR mostrou que o gol foi absolutamente legal. Aliás, impressionante, por que o lateral esquerdo estava ali do lado direito de ataque. Tem a questão da diagonal, né? Todo lateral faz isso, mas o lateral esquerdo faz a diagonal do lado esquerdo. E ele é lateral esquerdo, estava do lado direito, dentro da área. Não sei se é ensaiado isso pelo Daniel Paulista. Se for ensaiado, parabéns, porque surpreendeu o adversário. Ali não era lugar para estar o lateral esquerdo, poderia estar o lateral direito, mas o esquerdo não. Ele se enfiou, né, Batista? O lateral direito joga mais aberto, ele se enfiou quase que como um centroavante, né? Chamado elemento surpresa. Olha lá, centroavantão. Quem deveria estar ali era o Lucão do Break. Centroavante. E o Lucão do Break tá um pouco mais pra cá, ó. Matheus Pereira, primeiro gol dele com a camisa do Guarani. É bom jogador, começou tímido, vai ganhando condição. Olha lá, o Bandeirinha, né? Espertão. E o passe do Bruno Silva, hein? É bem enfiado a bola. Elevação. No funil, a cavada, né? A cavada. Agora, detalhe, o Bandeirinha deu impedimento, hein? Não tivesse o VAR aí, vou dizer para o seu negócio, um erro lamentável. O jogador aparece sim com tons de impedimento, né, muito à frente, mas quando a bola chega, e o impedimento se caracteriza desde quando a bola foi inventada,
ele se caracteriza no momento que ela parte do pé do lançador e não da hora que ela chega no lugar do lançado, né? E o Bandeira comeu bola ali, poderia ter estragado o espetáculo. Ó o Bruno, ó. Bolão, hein? Bolão e categoria do Matheus Pereira. Isso aí tem que ser ensaiado, pô, não é possível que seja iniciativa do próprio jogador. Às vezes dentro do campo, um momento antes, ou no treinamento, existe muito esse bate-papo, né? Porque isso é uma jogada surpresa, né, cara? Isso aí é de muita percepção do lateral e de quem mete a bola. Você sabe quem que toma gol assim? Primeiro o volante faz o lançamento, cabeça erguida, e ele não tá à toa ali. Você veja que na origem dessa jogada que nós não temos aí, ele vem margeando a entrada da grande área, trocando o posicionamento com o Lucão e aparece ali na marca do pênalti para fazer o gol. Um gol de muita capacidade e inteligência dos dois, de quem lançou e de quem recebeu. E não é fácil o jeito que ele matou a bola ali, mas é o chamado elemento surpresa. E você sabe que time que toma gol assim, Batista, observe a defesa. Time que tem a defesa que joga marcando em linha, né? Então passa um no meio, recebe sozinho. Defesa pesada. Pesada, lenta e marcando em linha. Se tem um mais à frente e um mais atrás, ele pega o Matheus Pereira. Olha lá, tá todo mundo em linha. E todo mundo marcando a bola, né, Tigrão? Inteligentemente, o Bruno Silva enfia a bola. E aí é questão do time certinho, é uma questão de fração de milésimo de segundo. Quando ele passa pelos jogadores do Novo Horizontino, né, a bola já tinha partido e ele tinha condições legais. Portanto, um gol, vamos chamar assim, de um gol cirúrgico. Um gol de precisão cirúrgica que deu a vitória para o Guarani. E o Novo Horizontino começa amavelmente, mas de forma desesperada, a flertar com a A2 no ano que vem.